Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor por este grande privilégio de estarmos juntos na presença do Senhor. Obrigado pela chuva que está caindo lá fora, pela chuva que já está aqui dentro também caindo, vindo diretamente do céu para nós. Continue, Senhor, derramando as tuas bênçãos em nossos corações, que cada um que veio aqui nesta noite, cada irmão, cada irmã, que eles recebam, todos nós possamos receber uma porção dobrada do Senhor, porque o Senhor tem muitas bênçãos para nós. Continue abençoando o pastor Felipe, sua família, toda essa amada igreja, esse povo firme, perseverante. Que o Senhor nos dê graça para todos nós prosseguirmos nessa batalha. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais e os nossos corações para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Eu peço ao Senhor que usa-me somente uma vez mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Deus vos abençoe. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Eu estou muito feliz. Como eu falei para o pastor Felipe quando eu cheguei, foi uma luta para chegar até aqui. Mas nós chegamos, você também chegou. Como o pastor Felipe já falou, o irmão Luiz, a irmã Vilma, vieram conosco. Irmão Antônio, a irmã Cléia, vocês querem ficar em pé? É bom, né? Irmão Antônio, irmã Cléia, irmão Antônio é o nosso diácono. São dois casais que eu nem dou, nem vendo, nem troco. E a irmã Lúcia também, que é outra bênção, hein? Que coisa, Deus abençoe, muito obrigado. A irmã Lúcia, ela congrega com o pastor Adil lá no Belém. E de vez em quando ela vai ter companheirismo conosco lá. Gostei de visita de companheirismo. E eu não tenho nem como expressar a alegria de estar com parte da minha família, que é vocês. Saudade do meu amigo, Paulo Marcos, que faz parte da nossa história, né? Ali tivemos quase 14 anos lá em Tiradentes. E ele deixou muitas marcas boas. E as portas estão abertas, viu? O senhor deixou porta aberta. Porque tem pessoas que quando vai no lugar, ela fecha a porta. A do irmão Max está aberta, né? Pastor Felipe também. Que o irmão Max é o pai dele, né? Então, e todos vocês. E eu creio que em breve pastor Felipe vai estar lá conosco, né? Eu já falei para ele que ele já está convidado, não será convidado. No dia que Deus colocar no coração dele para estar conosco lá, é só ele falar que nós aumenta a água do café. Eu quero dedicar a ele, ao pastor Felipe, 2 parágrafos da mensagem Dia da Vitória.
eu dedico a ele, a sua esposa e filhos. E, vamos dizer assim, para todos nós, né? Irmão Brosino, Deus abençoe. A irmã Dulce veio? Não, né? Ali, irmão Brosino, congrega com o pastor Adil também. 64, pastor Felipe, e 65, dia da vitória. Eu estou com duas mensagens que eu vou usar. Dia da vitória, e eu sei. Se você juntar essas palavras aqui, se pode acentuar aí no seu coração e dizer assim: eu sei que hoje é o dia da minha vitória. Se você crê, não sei o que você está passando, qual é a sua necessidade, mas Deus sabe. Grave isso. Eu sei que hoje é o dia da vitória. Aí embaixo você põe assim: eu creio com todo o meu coração. Porque Ele está aqui. Amém? Agora recordem, quando Deus te considera digno, quando você tem uma prova. Agora, não falhe nisto, em obter isto. Quando você tem uma prova ou um teste. Isto mostra que a graça de Deus, a irmã Brana põe reticência. Você encontrou graça com Deus. Você. Eu digo, nós. Você pode dizer, eu encontrei. Nós encontramos graça com Deus. E Deus crê que você, pastor Felipe, suportará o teste. Pense no homem que é testado, é o pastor. Se você é testado, provado, tentado, dobra isso, triplica isso para um ministro. Uma irmã chegou certa vez para o irmão Brana e diz: ó, irmão Brana, eu sou tão tentada. E ele disse: você imagina um ministro. Você diz: eu sou tão testado, provado, provada. Imagina um ministro e sua família. Satanás lutou para nós não chegarmos aqui. Mas eu falei para ele que nós estaríamos aqui hoje. E eu disse para minha esposa, ela gostaria de ter vindo também, mas ela não está em condições físicas de vir ainda. Eu falei: Satanás sabe, quando ele vai apanhar, ele fica nervoso. Ela falou: cuidado. Cuidado. Eu falei: ele que tem que tomar cuidado, porque o maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Não é verdade? Então, Deus crê que você suportará o teste. Você recorda? Ele fez a mesma coisa através de Jó. Satanás disse: ó, sim, eu vi Jó lá embaixo. Deus disse: ele é um servo perfeito. Aquilo deixou o diabo irado, hein? Não existe ninguém na terra como ele. Não existe ninguém como Jó. Ele é um homem perfeito. Agora, ele é meu orgulho e a alegria. O que é que o Senhor é de Deus? O que é que nós somos de Deus? Orgulho
e a alegria dele. E podemos dizer assim, pela fé, somos perfeitos. Porque nós somos perfeitos por representação. Deus não nos vê mais, Deus não vê mais o pastor Felipe, as falhas dele, os erros dele. Deus olha para ele e vê Jesus. Deus olha para você e vê Jesus. Deus olha para nós e vê Jesus. Veja, Satanás diz, claro, ele tem tudo o que ele pede, diz, deixa-me estar com ele uma vez. Tem hora que eu penso que Satanás é bobo. Deixa-me estar com ele uma vez. E disse, eu farei te amaldiçoar na sua própria face. Disse, eu simplesmente farei com que ele te amaldiçoe. Deus disse, ele está em tuas mãos, mas não tire a sua vida. Vem, Deus tinha confiança em Jó. Pastor Felipe, Deus tem confiança em você. Você crê nisso? Deus tem confiança em vocês, igreja. Quantos creem nisso? Veja, o irmão Brana bate palmas. E quando parecer que tudo está indo errado, é porque Deus está te dando uma prova. E Deus não prova quem Ele não confia. Entenderam? Deus não prova quem Ele não confia. Deus confia em você, pastor Felipe. Deus confia em você, irmãs, irmãos. Ele tem confiança em você. Só um profeta para falar isso, e eu creio. Mas Deus tem confiança em mim. Você diz, Deus tem confiança em mim. Tem. Creia nisso. Deus confia em você. Ele não tem que te mimar por aí. Você não é uma planta sensível de canteiro, um híbrido. Não. Você é um cristão verdadeiro e Deus está te dando um teste. Veja o que você fará com isso. Amém? O Brando diz amém? Não é de se admirar que Pedro disse, estas provas de fogo, ora, conte-as com alegria, elas são mais preciosas do que o ouro. E muitas vezes nós hesitamos, se eu somente... aquilo é algo que Deus te dá para vencer. E nós somos vencedores. Não somente isso, nós somos mais do que vencedores. Ele sabe que você fará isto. Ele coloca a sua confiança em você. E graças a Deus por Deus ter colocado diante desta igreja um homem que ele confia. E graças a Deus, pastor Felipe, por esta igreja que Deus colocou diante do irmão, uma igreja que Deus confia. Confiança aqui, confiança ali. Então, é bênção sobre bênção, né? Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Por favor, vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler duas escrituras. A primeira se encontra em São Mateus, capítulo 28. Nosso profeta, ele leu todo o capítulo, que são 20 versículos, mas eu não vou ler os 20. Eu vou ler do versículo 7 ao 10.
Depois os irmãos podem sentar e a gente lê a segunda com vocês sentados. São Mateus, capítulo 28, versículo 7 ao 10. Se eu tossir, vocês me perdoem, tá? Que eu não sei se é porque eu estava emocionado para chegar aqui. Alegre, feliz. Que quer uma tosse me atacar, mas não vai ficar atacar, não. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que vô-lo tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Oh, que pés maravilhosos! Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide, dizei aos meus discípulos que vão a Galiléia e lá me verão. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Jó, capítulo 19, do versículo 15 ao 27. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. E todos os homens do meu secreto conselho me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e a minha carne escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com a pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Vamos dizer juntos? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Nada fez com que Jó desvanecesse e nem perdesse a fé em Deus. Como nada vai fazer com que você desvaneça e nem perca a fé em Deus, porque o Deus de Jó é o nosso Deus.
Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Amém. Amém quer dizer assim seja. Que assim seja com cada um de nós nesta noite. Mensagem, eu sei. Coisa boa é quando você tem essa certeza. Eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. Não porque alguém falou, é porque você tem essa experiência. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei aonde eu estou firmado. Eu sei de onde eu vim. Eu sei aonde eu estou. E eu sei para onde eu estou indo. E eu sei que o meu Redentor vive. Quando você tem essa certeza dentro de você, o diabo não te vencerá. Parágrafo 17. O patriarca, nesta época, era algo como somos hoje. Ele estava atravessando por grandes problemas, como diríamos, grandes ondas, e ele estava desesperado. Eu pergunto, quem aqui que não está passando por problemas? Uns do jeito, outros de outro. Provas, testes. Todos nós estamos passando por isso. Grandes ondas. Aí você lembra da mensagem, veio adentro. Mombrana diz que tem ondas que umas você passa por cima e outras você passa por baixo. Porque aquelas que são muito altas, você não consegue passar por cima. Mas Deus faz com que você passa por baixo e elas não te jogam para trás. E ele estava desesperado. Por muitos dias ele ficou sentado em um monte de cinzas. E estava tentando encontrar palavras para com elas se consolar, tentando encontrar algo que lhes desse coragem. Eu creio que Deus vai falar, está falando com você, eu creio que você e eu, nós vamos sair desta reunião, irmãos, consolados e encorajados. Essa mensagem ela é um tônico para a nossa alma. Ela tem todas as vitaminas que a nossa alma precisa. Vejam, e algo que fosse um conforto para ele enquanto ele via a sua vida se desvanecendo. E sabe, você veio hoje aqui pensando assim, para mim não tem mais jeito. Tem sim, porque ele vive. Não deixe o diabo tirar isso da sua mente nem do seu coração. Dizer que Deus não está se importando com você. Deus está. Ele está vivo. E Ele está aqui nesta noite para te ajudar. No que você tiver necessidade, Deus vai te ajudar. Em primeiro lugar, ele era um homem velho, Jó, por volta dos 90 anos de idade. E ele havia sido tocado pela mão de Deus, como ele falou lá, né? Agora, nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com a sua mão, mas que Deus havia permitido que Satanás o tocasse. Porque Satanás só pode tocar no Filho de Deus se Deus permitir. Você crê assim? Nada acontece com o Filho de Deus sem que Deus o permita. Às vezes você não entende, mas você crê. Deus simplesmente tem agentes para fazer as coisas, tanto do lado bom, como do lado ruim.
Agora, nós sabemos que Satanás ele tem um exército, é verdade? Só que Deus também tem um. Qual é o mais forte? Satanás vem, põe enfermidade num soldado, vou usar essa palavra. Mas Deus tem um exército, pode até não ser maior do que o do diabo, mas é mais poderoso. Porque o irmão Branham diz, você vê quão grande o mundo está ficando, as religiões, mas ele diz, mas não vê você quão poderosa está a igreja do Deus vivo? Não é quantidade. Deus nunca trabalhou com quantidade, é com qualidade. E nós fazemos parte dessa qualidade. Nós somos soldados selecionados por Deus. Então Satanás põe enfermidade num filho, usa o seu exército, mas Deus vem e usa o seu a favor daquele filho, e o diabo tem que ir embora. Deus não adoece seus filhos, mas Ele cura. Ele permite o diabo tocar, às vezes, em algum filho, em alguma filha, para ele manifestar o seu atributo de curador. Deus querendo que o mal seja feito, Ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. E tem uma coisa, mas Satanás não vai fazer nada mais, nada menos do que somente aquilo que Deus permitir. Ele tem um cabresto. Quem sabe o que é um cabresto? Deus segura e você vai só até aqui. Vai lá, toca em Jó, faça o que você quiser, mas não tire a vida dele. Satanás tem um limite. Deus é ilimitado. E se ele deseja que o bem seja feito, ele tem os seus servos que ele solta para fazer. Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus tinham tido um debate. E Deus disse a Satanás que eu tenho um servo na terra, não existe ninguém como ele. Seja o que for que eu lhes digo, ele faz. Ele é um homem perfeito e um homem justo. Você acha que o diabo fica feliz de ouvir isso? Ao seu respeito, ao nosso respeito? Como ele não ficou com Jó, ele não fica conosco também. Satanás disse, se tu me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe diante da tua face. Nunca, nunca um filho, uma filha de Deus fará isso. Jó, sem saber que todas estas coisas estavam acontecendo, aquilo levou o patriarca a uma angústia profunda. Quantas vezes nós nos encontramos dessa forma? Deus testando nós. Você não vai entender qual o propósito de Deus nisso, mas você crê. Tem um propósito por trás dessa prova. Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, pense nisso, ele continuou mantendo a sua posição em Cristo. Deus tinha confiança em Jó. Vamos lembrar disso. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele ficou sem nada.
ele ainda falou isso com a sua alma. Eu sei que o meu Redentor vive, disse ele. Agora, nós passamos por estas aflições, todos nós passamos, e eu creio que hoje estamos todos reunidos aqui para algo como aquele mesmo propósito. Estamos todos em montes de cinzas. Nós temos nossos problemas, cada um tem. Nossas altas e baixas, não esqueça que você é humano, é humana. Nós não vamos querer viver uma vida celestial nessa dimensão que não tem como. Lembre-se, você é humana, você é humano. Nós temos as nossas altas e baixas. Mas tem a coisa, o nosso nível de fé ele não baixa. O nosso nível de fé ele mantém firme. Como humano você tem essas altas e baixas, mas a sua fé não tem. Tá certo, pastor? O nível de fé nosso não é como a bolsa de valores. O nosso nível de fé está sempre em alta. Porque as provas, elas nos levam a ter mais experiência com Deus. E quanto maior é a prova, maior é a bênção que Deus nos dá. Por isso que a sua fé só aumenta. O seu nível de fé não desce. Eles dizem, a represa baixou, mas a sua fé não baixa, ela só sobe. Porque, na verdade, a noiva, no sentido, a noiva está descendo, no outro, nós estamos subindo. Nós estamos igual Enoque, irmãos. Nós estamos indo, daí a pouquinho nós vamos subir, subir, subir. Nós temos nossos problemas, nossas altas e baixas, nossos momentos ruins. Tem dia que você pensa assim, eu acho que eu nem crente sou. O irmão Brando disse, é porque o nosso espírito fica rebelde. E se rebela. Nossos momentos ruins, nossas enfermidades, nossas dores de cabeça e nossas decepções. Não é verdade? Mas lembre, o seu nível de fé não desce. Por que, pastor, você está falando isso? Porque a fé que Jó tinha, nós temos. E a fé que estava em Jó foi Deus que deu. A fé que está em você, vocês irmãs, que está em nós, foi Deus que deu. Então não baixa. Então chegamos assim de manhã, nesta manhã de Páscoa, para encontrar palavras de conforto, como Jó estava tentando encontrar nas de seus amigos. E às vezes você não encontra, mas você tem um amigo que nunca te abandona. Ele não te deixa sozinho. Vamos ver o que é que esse amigo faz comigo, com você e conosco? Parágrafo 27, parte B. Muitas são as aflições dos justos. Eu creio que eu estou diante de uma congregação justa. Porque Ele nos fez justos. Nós estamos em Romanos capítulo 8. Passamos pelo 7, nós não paramos lá. Nós estamos lá também. Nós demos uma passadinha. Nós estamos em Romanos 8. Se você parar em Romanos 7, você vai ficar só falando, miserável homem que sou, miserável mulher que sou. Mas quando você vai para Romanos 8, nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pronto. O diabo vai dizer, o que é que eu posso fazer com esse homem, com essa mulher, falando um negócio desse? Porque é verdade. O diabo conhece a Bíblia, mais do que muitos teólogos no mundo. Ele só não obedece. Mas ele sabe que nós estamos em Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está nele? Amém. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Salmo 34, verso 19. Sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além de nossa compreensão. Mas isto sempre contribui para o nosso bem. Romanos 8, 28. Gosto demais dessa escritura. É uma escritura difícil de você pegar ela assim, como diz, de corpo, alma e espírito. Mas você toma ela e diz, eu creio, Senhor. Romanos 8, 28, onde Paulo disse, sabemos que todas as coisas, mas não é todas, boas, ruins, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Você foi chamado? Você foi chamada? Amém. Então, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Apenas não podemos entender isto, mas nós cremos. Jesus nunca perguntou quando alguém ia até ele, você entendeu? Aqueles que quiseram entender se escandalizaram, tropeçaram, caíram, voltaram. Mas aqueles que creram não tropeçaram, e nem caíram, e nem voltaram. É assim que tem acontecido com você e comigo também. Porque que muitos foram embora, ou alguns, muitos não, alguns foram, e você não foi. É porque você crê. Você diz, eu não entendo isto, Senhor, mas eu creio, Senhor. Quer ver se eu não grito, né? Não tem como, eu sou igual o homem do soltão. Essas coisas aqui, tem hora que dá vontade de comer essa mensagem, papel com tudo. Isso não é fanatismo, não, é porque é bom demais. É verdade. E não tem como você não se alegrar com a verdade. Só o diabo que não gosta dessa mensagem. Mas se Deus abrisse os nossos olhos agora, pastor Felipe, igreja, nós veríamos o anjo aqui fervoroso. Eu vi um pastor falando assim que quando você põe a voz de uma Umbrana, isso não é fanatismo, não é idolatria, não é uma doutrina. Quando você põe a voz de uma Umbrana lá na sua casa, o anjo está ali ao redor daquele rádio, ouvindo Deus falando ali. E tem anjo aqui nesta noite, anjos passeando em nosso meio. Eu creio nisso. Veja bem, apenas não podemos entender isto. Porque se entendêssemos, então isso não seria de fé para nós. Nós seguiríamos com uma compreensão, mas nós o fazemos e nós temos isto e cremos em sua palavra pela fé. Que isto produzirá alguma coisa boa, alguma boa coisa para nós. Se pudéssemos agarrar aquilo hoje, nesta noite, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, e nenhum de nós está imune a eles, e se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem, a ver se está cheio de problema. Eu sempre falo para os irmãos assim, eu olho lá na frente. Eu olho por cima da montanha e estou vendo aquela bênção, aquelas carrada de bênção
que está vindo. Não fica. Se você começar a olhar para as ondas, você afunda. Mas se você olhar por cima das ondas, você vai ver Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou as lutas, superabundou as bênçãos. Veja. Nós vamos agora para o parágrafo 91. Lembre disso, que todas as coisas são para o seu bem. Vamos ver. É bom a gente ir lembrando de algo, nessa hora vem, que tudo que aconteceu no Velho Testamento é sombra para o Novo. Tudo que aconteceu no ministério de Mombrana é para nós também, é sombra para nós, vamos dizer assim, sombra num bom sentido. Vamos ver o que aconteceu com Mombrana. Quando eu perdi meu bebê, parágrafo 91. E minha pequena Sharon, aquilo foi uma coisa que me fez tropeçar. Mombrana. Eu disse, como isto pode ser para o meu bem? Como pode ser isto para o bem? Eu perder minha filha, coisa mais linda que Deus me deu, uma das. E meses depois, quando eu vi ali de pé com toda a formosura de uma jovem garota, falando comigo, em pé ao lado de um velho vagão quebrado ali, embaixo, eu sei que se ela tivesse vivido, ela poderia ter ido para o que é errado. Eu estava conversando com minha esposa ontem, Deus me perdoe, eu falei assim, melhor seria que aquelas duas irmãs tivessem morrido de algo que está acontecendo aí. Talvez haveria uma chance melhor para elas. Mas se forem filhas, Deus não perderá. Veja, talvez ela poderia ter ido para o que é errado. Deus teve que levá-la enquanto ela estava meiga e dócil. Doeu? Doeu. Mas Deus sabe o que Ele faz. Eu sei que a verei novamente. Eu sei que a verei, eu sei disto além de qualquer sombra de dúvida. Eu lembro da minha esposa com 22 anos de idade, segurando quase que apenas uma garota, uma pequena mãe ali, quando saiu na manchete dos jornais aqui, faleceu jovem mãe do reverendo. Oh, como meu coração sangrou! Eu não sabia o que fazer. Mas hoje eu sei que foi tudo operando para o meu bem. Eu sei que a vida teria que ir para o chão, ser moída e espremida, para se extrair o que estava nela. Havia muito brana ali que tinha que ser espremido antes que Deus pudesse fazer a si mesmo conhecido. E assim, pastor Felipe, Ele faz com cada um de nós. Aí ele continua, parágrafo 94. Ali havia muito de você em você, até Deus ter que espremer aquilo através das provas.
As provas não são ruins, irmãos. As provas são boas. Tem como um aluno tirar uma nota boa sem estudar, professor? Nós temos um professor, não sei se tem mais algum. Mas se ele quiser tirar uma boa nota, ele tem que estudar. Estudar é fácil? Não é, não. Tem que se esforçar. Vejam, mas após algum tempo os céus voltaram a clarear e você vê o propósito de Deus depois daquela tempestade, depois daquela prova, depois daqueles testes. Você vê por trás de cada prova, tem um propósito de Deus nisso. Então você clama, eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Embora os vermes da carne destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Estas pequenas provas e coisas são apenas momentâneas, e elas se dissipam e vão embora. Irmão, tudo aqui passa. Tudo passa. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Um poderoso rei estava muito angustiado, cheio de problemas, foi até um sábio. Pediu um conselho para ele saber como que ele resolveria aquela fase, como que ele passaria aquela fase, resolveria aquele problema. O sábio olhou para ele e disse, preste atenção no que eu vou te falar. Isso vai passar. 3 palavrinhas. Irmão, essa prova vai passar. Tenha fé em Deus. Esse momento vai passar. Tudo passa nessa vida. Mas você está indo para um lugar que não vai passar. Nós vamos viver de eternidade a eternidade. Lá não teremos problemas, separação, dor, tristeza, decepção, perca de um ente querido. Lá não vai ter cemitério, não vai ter hospital. Lá não vai ter o diabo. Porque onde o diabo está, não presta não. E enquanto ele estiver na terra, a coisa fica esquisita, não fica? Mas se você está indo para uma cidade, Satanás sabe para onde você está indo. Por isso que ele luta dia e noite para que você desista, para que você fique triste, para que você desanime, mas não desanime. Satanás sabe para onde nós estamos indo. E ele não vai ter mais nem o gostinho, nem de sentir o cheiro da Nova Jerusalém. Vamos lembrar disto? Para que Deus possa obter glória depois da prova. Deus permite as provas vir sobre você, sobre mim, sobre nós, para Ele obter glória. Parágrafo 28. Vamos voltar aqui. Mais um pouquinho. Está escrito em uma das escrituras na Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando testes, ou estes testes. Depois que nos tornamos sua propriedade, Deus não testa quem não é filho. E Deus não confia também em quem não é filho. Deus não prova quem não é filho. Porque antes dele te dar uma bênção, ele te dá um teste para saber se você vai aguentar. Nossa confissão e nosso batismo, ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele,
Então, cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele já era antes da prova chegar. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quem é testemunho disso, eu creio que todas as mãos levantaria. Se você não tem prova, peça a Deus. Porque todo cristão é provado. Passa por provas, passa por testes. Eu quero me unir a Jó nesta manhã para dizer que já vivi o suficiente para saber que isto é verdade. Eu também posso dizer. Eu creio que cada um de nós podemos dizer sim também. Isso é verdade. Eu tenho visto isso em minha própria vida, que todas as vezes que aparece uma grande circunstância que eu não consigo passar ao redor dela, ou embaixo dela, ou por cima, Deus faz um caminho e se torna glorioso. Deus abre caminho onde não há caminho e abre porta onde não há porta. Deus nunca nos deixa sem uma saída. O Deus de Israel é o nosso Deus. Eles chegaram diante do rio, e agora, Moisés? Começaram a murmuração. Eles esqueceram. Nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que abre porta onde não há porta, abre caminho onde não há caminho. Nós não podemos esquecer o que Ele já fez no passado por nós. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não começa o serviço e para. Deus não faz nada pela metade. Se o diabo não faz, muito menos Deus. Se Deus te trouxe até aqui, Ele vai te levar até o fim. Não importa o que aconteça nessa trajetória, o nosso Deus não é um Deus fraco. Não, Ele é um Deus poderoso. Aleluia! E quando aquele povo achou que não tinha saída, ele disse: Moisés, segue em frente, Moisés. O que o mar fez? O que o mar tem que fazer diante de você? O que o diabo tem que fazer diante de você? É sair do caminho. Veja bem. Em todas as coisas, recordem, em todas as coisas Satanás tenta nos deixar nervosos e contrariados. Para nos fazer pensar, por que isso aconteceu? Eu creio que ninguém vai sair dessa reunião com essa interrogação. Por que isso aconteceu? Por quê? Não. Paulo disse, em tudo dai graça, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. Por que eu não poderia ter estado assim? Parágrafo 36. São estas horas cruciais que nos fazem avançar por aquelas areias sangrentas. E isto estava na Bíblia. E recordem, não importa quão grande seja a angústia, minha irmã, meu irmão, Satanás não pode tomar sua vida até que Deus tenha terminado com você. Nem comigo. Não há nada que possa acontecer com você sem que Deus o permita.
Não há nenhum mal que possa vir a não ser que Deus permita. Pode alguma coisa acontecer conosco sem que Deus o permita? Não. E é para o seu bem que Ele está operando. Irmão, só um profeta para falar isso, e só um crente revelado para crer nisso. E eu creio que eu estou falando para cristãos e cristãs que dizem, eu creio nisso. 43. Estão chegando aqui já. A mensagem ela é riquíssima. E por que Deus permite que os problemas apareçam? É porque não tem nenhum problema que Deus não possa resolver. Você conhece algum problema que Deus não possa resolver? Algum? Você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não tem nenhum problema que Deus não possa resolver. Tem aquele que diz, Deus resolve os seus problemas na terra, no céu, no mar. Não há problema, não é assim? Que Deus não possa resolver. O diabo é mentiroso, irmã. Você pode vencer essa luta. Você pode ser uma cristã, você pode ser um cristão, você pode dizer como Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca e faz com que ele o obedeça. E aqueles problemas nos traz a um companheirismo mais íntimo com Deus. Deus pode arrear esse problema que você está passando hoje. Colocar um freio na boca do diabo e dizer assim para ele assim, hoje, Satanás, até aqui chega. Deixe minha filha. Eu quero que ela vá bem, com saúde. Eu quero que meu filho vá bem com saúde. Sai dele. Sai dela. É eu que estou te ordenando. Agora, pastor Felipe, 38. Um dia lá embaixo, em uma grande nação, sobre uma grande cativeiro, ali havia alguns filhos hebreus que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. E chegaram a um lugar onde eles tinham que tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão nessa noite. Ou nós crê, ou nós não crê. Mas é melhor nós crer, não é? Duas coisas está regendo nesta hora, aqui dentro, ó. Fé ou dúvida? Ou nós cremos ou nós duvidamos. Mas eu creio que eu estou falando para uma congregação que está dizendo, eu creio, eu creio, eu creio. Talvez você não esteja entendendo alguma coisa que você está passando, mas você diz, eu creio. Eles tinham que tomar uma decisão que algo precisava ser feito. Eles tinham... A fé deles foi colocada em teste. E quando sua fé é colocada em teste, então não falha. Fique exatamente com o que você crê. Ô, irmão, o que você crê? Nós cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos em Isaías 53. Nós cremos em São Marcos 16. Nós cremos que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Nós fomos perdoados. Nós temos vida eterna. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos herdeiros de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Nós somos ricos. E quando foram confrontados, irmãos, a fé foi colocada em prova. Lembre de uma coisa.
Deus não prova quem Ele não ama e quem Ele não tem confiança. Por que Deus te prova? É porque Ele te ama. Por que Deus te prova? É porque Ele sabe que... É porque Ele confia em você. E eles passaram por momentos cruciais. Não somente foram eles para um monte de cinzas, mas eles foram para uma fornalha ardente. Meu Deus. Mas Satanás não pôde destruí-lo, pois o propósito de Deus ainda não havia se cumprido. Eles podiam entrar ali com esta esperança: eu sei que o meu Redentor vive. Eles podiam entrar ali com esta esperança: estamos seguros de que Deus é capaz de nos libertar desta fornalha ardente, mas de modo algum nós não nos inclinaremos à imagem. Nós não voltaremos para trás. Nós não nos acovardaremos, porque eu sei que o meu Redentor vive. E provou tanto que quando eles entraram lá, o quarto homem estava lá com eles naquela fornalha, como ele está aqui conosco nesta noite. Bom, pastor Felipe. Tem mais, mas é bom sair da mesa com vontade de comer mais. Deus vos abençoe, irmãos. Lembre disso. Que as provas te levam a um companheirismo maior com Deus. E que Deus ama nos provar. E todas as coisas contribuem para o nosso bem. Deus vos abençoe. Obrigado, companheiro, pastor Felipe, família, igreja. Deus vos abençoe, meus irmãos. Obrigado, meu irmão.